Aleluia. Bom, antes da gente entrar na nossa ministração, na nossa palavra, a palavra que o Senhor me deu aqui, eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui. Então, se você puder prestar uma atenção aqui, eu agradeceria. Amém? Todos aí atrás, dá para me ver aqui? Amém? Glória a Deus. Tio Júnior, tu pode preparar um copo d'água para mim aí? Um copo descartável mesmo? Aleluia. Bom, eu tenho aqui algo na minha mão que eu considero algo valiosíssimo, né? Para mim porque foi o Senhor que me deu, o Senhor que eu tinha um sonho e Deus me deu. Então eu sou grato e protejo como algo valioso. Amém? Coisa que você pede para Deus, Deus te dá, você considera como algo valioso, certo? Então você tem que fazer o quê? Proteger, né? Guardar e cuidar. Amém? Então, eu vou pedir a Gisele e vou colocar aqui. Gisele, você pode cuidar disso aqui para mim? Tá? Vou deixar aqui. Cuidado para não cair e não acontecer nada, tá bom? Que é algo importante para mim. Beleza? Então, Milena, como eu estava conversando contigo, né? Aquele assunto hoje mais cedo, tal, não sei se você se lembra. Gisele, podia pegar aquela água lá para mim, por favor? Sabe? Tá vendo? Aí, pode ir. Deixou aqui algo tão valioso que, né, para mim. Muito obrigado, Gisele. Mas cadê o que eu te pedi para você guardar, que estava aqui? Pô, mas como assim? Eu não falei para você que era algo tão valioso, que para mim tinha um extremo valor, não pelo valor material, mas porque Deus me deu, aí você deixou pegar? Poxa, Gisele, você está bem distraída, hein? Obrigado. Amém? O que eu queria que vocês entendessem é o quê? É o que a gente vai ler aqui na mensagem. Que a gente não pode estar distraído, ou seja, a gente tem que vigiar. Porque o Senhor, Deus nos deu algo tão precioso para nós guardar, para nós vigiar. Nós precisamos estar pronto. E não podemos perder aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa salvação. Amém? Quantos compreendem isso? Deus, ele nos deu o Filho amado dele para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar, para a gente hoje ter o direito da salvação, da vida eterna. E o que a gente tem feito com isso? Como que a gente tem cuidado, né, da nossa salvação? Amém? Precisamos estar vigiantes, porque qualquer coisa pode nos distrair, como aconteceu aqui. Deus, ele quer que a gente esteja atento. E a gente vai ler aqui na mensagem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24. Amém? Mateus 24, 36. Do 36 ao 42. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim tem também a vinda do Filho do Homem.
Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aleluia. Ele começa a falar aqui a respeito dos dias de Noé. Porque Noé, ele, como nos dias de hoje, a gente pode se identificar muito bem. A palavra era pregada, Noé anunciava a toda a cidade que viria um dilúvio. Mas o povo estava tão distraído. Eles estavam tão preocupados com os seus afazeres, com o que tinha que comer, com o que tinha que se vestir. Outros estavam procurando balada, zoeira. E não estava nem aí porque Noé estava falando. E se você reparar, não é tão diferente nos dias de hoje. A palavra tem sido pregada. Que Jesus está voltando, que o fim está próximo, está tão próximo. A gente consegue ver pelas evidências e os relatos, os fatos que têm acontecido. Tantas tragédias, tantas destruição, tantas pragas, tantas doenças. Mas só que as pessoas têm se distraído com tanta coisa, com os seus próprios prazeres, com suas próprias vontades, se esquecendo que a promessa do Senhor se cumprirá. Porque você pode perceber, toda a palavra de Deus, ela é direcionada só para uma coisa: para a volta de Jesus. Porque quando, na criação do mundo, que o mundo se perdeu, Deus tinha todo um plano, né? O mundo estava perdido. Sem Jesus, a gente já dá para ver por aí que não dá. O ser humano tentou. E aí Deus Pai, ele olhou para o mundo, ele olhou para as nações e falou: não tem como. E aí ele faz uma promessa. É lá com Moisés. Começando tudo lá em Êxodo. Com Moisés, o libertador. Era uma promessa. E a gente vê e a gente se identifica que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Porque Deus, Ele prometeu que libertaria o povo da escravidão do Egito. E Ele envia o libertador Moisés. E aí acontece tudo. Moisés vai e cumpre. Ele liberta aquele povo. É uma promessa se cumprindo. Uma profecia. E aí o mundo se perde de novo, vem outras pessoas, né, levantadas por Deus para direcionar o povo. E o povo se perde de novo, se distrai. E aí eles começam a falar. Isaías começa a falar da promessa de Jesus, da primeira vinda. Até na primeira vinda o povo estava distraído. Eles não acreditavam, como nos dias de hoje, que Jesus viria para morrer no meu e no seu lugar. Mas a gente percebe o quanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque a gente consegue entender numa linha de raciocínio que a promessa vem se cumprindo. E aí Jesus vem, é uma promessa do Pai para nós. E Ele chega e Ele faz tudo. Amém? Eu creio que o evangelho, o quadrangular é um evangelho completo, amém? Porque Jesus salva, começa, né, com a cruz. E Jesus, depois que faz tudo, Jesus que cumpre tudo aqui nessa terra, nos inclina para a direção ao Pai,
Porque só Ele pode nos levar até o Pai. Porque Ele assume o nosso lugar e nos dá direito de ser filho. Uma promessa de Deus. Só Ele poderia fazer isso, mais ninguém. E aí essa promessa se cumpre. Aí Jesus olha para nós e fala assim, poxa, eu estou indo para o Pai. Eu vou voltar. Olha só a promessa. Eu vou voltar para vocês. Mas só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Jesus batiza com o Espírito Santo. Você não está sozinho. Não desanime. Não olhe para trás. Jesus, ele vem e morre no teu lugar. Ele disse que vai para o Pai. No terceiro dia, quando ele ressuscitou. A Bíblia toda se cumprindo. Os relatos, os fatos, as profecias, todas se cumprindo. Amém? Aí Jesus fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro que vai conduzir vocês, que não vai deixar vocês parar, que não vai deixar vocês desanimar. Ele estará todos os dias com vocês. E ele falou assim, ainda tem mais. Ele não é menor que eu, ele é igual a mim. O que vocês precisar, está aí, está disponível. Aí ele envia o Espírito Santo, a promessa se cumpre. O Espírito Santo vem, o derramado do Espírito Santo sobre todos nós. Foi liberado. Aí no meio do caminho acontece tanta coisa, o Espírito Santo está conosco. Mas a gente pode se machucar, a gente pode se adoecer, tanta coisa pode acontecer. Aí Jesus falou, filho, eu sou a cura. Eu ainda sou a cura. Jesus é imutável, né, Fabiola? Deus é imutável. Ele não mudou. Por isso que na palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Ele ainda cura. E aí a promessa é que Jesus em breve voltará. Um evangelho completo. Um evangelho completo de ensino, de instrução para nós. Ferramenta poderosa de Deus nas nossas mãos. E aí, estamos preparados? Estamos prontos? Porque tudo que Jesus falou, tudo que Deus falou, desde o início da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, a gente está presenciando tudo acontecer. A Bíblia é real, é a palavra de Deus. A gente estamos vendo com nossos próprios olhos, não é ninguém que está nos contando. É verídico. A volta de Jesus está tão próxima. Os sinais podemos ver por todos os lados. Mas como nós temos lidado com isso? Será que estamos igual nos dias de Noé? Preocupado conosco, com a nossa vida, o que vai ser daqui para frente? O que vamos fazer? Aonde vamos chegar? Amém? Deus tem promessa. Ele cuida de tudo. Mas a gente precisamos buscar Ele com intensidade. Estar pronto é estar vigiando o tempo todo, porque não sabemos, como diz aqui na palavra. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos que Ele virá. Precisamos ter essa convicção e essa certeza no nosso coração. Se um pai de família soubesse, é a palavra que está dizendo isso, querido. Se o pai de família soubesse, quando o ladrão viesse roubar, fala sério, irmão. Você prepararia, você nem dormiria nessa noite. Você estaria vigilante o tempo todo, porque você falaria, um ladrão vai me roubar essa noite, e eu não posso deixar. E por que não estamos assim com a volta do Senhor? Por que não estamos pensando dessa mesma forma? Os sinais estão aí. A volta do Senhor está tão próxima, querido. E quando Jesus ele se entregou naquela cruz, Ele não escolheu.
foi por todos. Porque o plano de Deus sempre foi salvar todos. Deus, Ele quer salvar todos. Sabe de uma coisa, querido? Deus criou a gente para sermos eternos. Eu não sei se você parou ainda para pensar nisso, mas fomos criados para ser eterno. Mas a questão é, precisamos escolher aonde vamos passar a nossa eternidade. Precisamos escolher, querido. Porque Jesus, Ele te criou para ser eterno. Aonde vamos passar a nossa eternidade? Está nas nossas mãos, é a nossa escolha. Nós que precisamos decidir isso. Amém? Hoje, acredito que tem pessoas que chegam até 119 anos, que é uma data, né, estipulada, acredito que foi por Jesus, né, da nossa geração agora e diante, porque nos tempos de Noé passava de 900 até 900. Mas um tempo para nós específico hoje, né, até 119 anos, um ser humano pode chegar. Mas, querido, isso não se compara a uma vida eterna. Isso é um treinamento. A gente está em treinamento para o que ainda vamos viver. Estamos sendo treinados para uma vida eterna. Esses 119 anos ainda é muito pouco. Porque temos uma vida eterna pela frente. O Senhor, Ele nos criou para sermos eternos, por isso precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Ei, deixa eu te contar uma coisa, querido, hoje ele precisa ser como se fosse o último dia da sua vida, da sua e da minha vida. Precisamos viver como se hoje fosse o último dia, porque não sabemos, como diz a sua palavra. Não sabemos o dia e nem a hora. Por que eu estou te falando isso, querido? Eu mesmo, deve ter mais ou menos um mês e meio, no máximo 2 meses. Era por volta de 4 horas da tarde, e eu já ia me direcionar para casa. Eu estava lá na cidade, mas eu precisava passar na Mosela, e dali eu ia cortar a BR e voltar para Itaipava. Estava tudo normal, um dia tranquilo, não tinha acontecido nada, graças a Deus, estava tudo fluindo tão bem. Sabe aquele dia que está tudo bem? Eu já tenho 10 anos, eu fui ver isso esses dias. 10 anos de habilitação, que eu fui renovar minha carteira. Eu falei, pô, já tem 10 anos de habilitação, como o tempo está passando rápido. Só que aquele dia, querido, eu tive uma experiência muito ruim. Eu fiquei tão perplexo com o que aconteceu, que eu cheguei em casa tremendo, chorando, eu não conseguia falar. Pensa comigo aqui, eu não vou te explicar todos os detalhes, porque eu não quero deixar você confuso, porque é bem confuso o trajeto que eu fiz. Mas eu entrei numa BR-040, todos conhecem, amém? É uma rodovia. Eu entrei numa rodovia na contramão, na pista alta. Eu devo ter andado mais ou menos de 200 a 300 metros na contramão. Talvez você possa pensar assim, beleza, errou, tudo bem, eu estou aqui, estou vivo, graças a Deus. Mas para mim foi uma experiência terrível, porque eu me vi morto naquele lugar. Só que Deus é misericordioso demais. Eu creio que ainda não era o tempo. Mas se fosse, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele dia eu estava tão grato a Deus. Sabe que eu saí do trabalho e eu estava, Deus, Tu é tão bom.
O Senhor é tão maravilhoso. E eu estava agradecendo, eu estava sozinho no carro. Eu estava, Senhor, o Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso demais. E eu estava agradecendo a Deus. Eu lembro que eu estava orando, agradecendo a Deus. E de repente eu me deparo com uma situação dessa. Aquilo ali. Eu cheguei em casa chorando, querido, para ter ideia do susto que eu tomei. Deus, ele me alertou e foi tudo muito rápido. Eu consegui sair para o acostamento, os carros passaram buzinando, foi uma coisa terrível. Quando eu percebi, eu estava na contramão. Para mim, eu estava certo. Eu estava em direção a Itaipava. Ou seja, eu me perdi. E aí eu estava pensando nisso tudo, vindo para casa, Deus estava me falando assim: filho, você sabe que hoje poderia ter sido o último dia de tudo. Me passou um filme na minha cabeça, poderia ter sido o último dia que eu vi, a última pessoa, pode ter sido a última ligação, a última palavra, o último serviço. Poderia ter sido o último tudo. A última pessoa que eu falei. Porque, querido, não sabemos nem o dia nem a hora. Amém? Talvez você possa estar pensando assim: como as pessoas hoje ainda usam essa palavra. Mas Jesus ainda está demorando muito. Será que Jesus ainda vai voltar? Jesus já voltou para muitas pessoas, querido. Porque o que eu estava pensando naquele exato momento era para onde eu iria depois daquilo tudo. O que eu estava fazendo uma reflexão da minha vida, por onde eu tinha andado, o que eu tinha feito. E eu estava pensativo, querido. Como diz o Paulo aqui, a minha mente estava ilustrativa demais. Só que estava me levando tão longe que eu estava me imaginando morto. E eu estava pensando, algumas pessoas, eu creio que ia ficar triste com essa situação. Mas sabe de uma coisa, querido? A morte, ela pode ser triste. Mas é para quem morre sem salvação. Eu creio na vida eterna. E a morte, ela não é o fim das coisas. A questão é aonde eu ia depois daquilo, para onde eu estava indo depois daquilo ali. O que ia acontecer? Porque qual eram as minhas escolhas? O que eu estava decidindo? Para onde eu estava andando? O que eu estava falando? Isso ia definir tudo, querido. Ei, Deus sempre teve um plano perfeito para você. O que precisamos é estar na direção dele, conduzido por ele, porque não sabemos quando vai ser o fim de tudo. Não sabemos quando Jesus vai voltar, como diz na sua palavra, mas podemos partir dessa vida a qualquer momento. E para onde estaremos indo? Aonde vamos chegar? Porque o Senhor nos garante que Ele nos criou para sermos seres eternos. Fomos criados para ser eterno e precisamos escolher aonde vamos passar a nossa eternidade. Oh, Jesus. Sabe de uma coisa, querido? Quando o ladrão vem, como diz aqui na sua palavra, ele destrói tudo. Ele não quer saber daquilo que é mais importante para você ou daquilo que é menos importante. Ele vem quebrando tudo, derrubando porta, sabe? E ele vem procurando as coisas mais valiosas que você tem. Só que a palavra de Deus se refere à volta de Jesus como a de um ladrão, que o dono da casa não está preparado. O dono da casa não está esperando por esse momento. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele virá como um relâmpago, como um flash. Como nos dias de Noé.
As pessoas não estavam esperando por esse momento e o Senhor veio. Imagina a destruição que será depois de que o Senhor vier. Porque a ideia do Senhor é salvar a todos. Mas todos precisamos estar prontos para essa volta, para o encontro. Sabe de uma coisa? Porque precisamos entender que somos a noiva do Cordeiro. Quando a gente se depara com um casamento e a gente faz essa reflexão de que uma noiva, ela se prepara toda para o noivo. Querida, ela quer estar pronta para receber o noivo. Nós somos a igreja. Nós precisamos estar prontos para receber o noivo. Porque ele virá. Porque ele virá, o Senhor virá. E será tão rápido como um flash, como um relâmpago, que muitas pessoas estarão desapercebida, distraída com tantas distrações, diversões. O que tem te impulsionado? Para onde você tem ido? Qual tem sido a tua escolha? Porque é isso que vai te dar um destino. É isso que vai te dar um norte. O Senhor quer arrebatar a sua noiva por completo. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para nos orientar, para nos direcionar. Só precisamos estar atentos. Precisamos estar com nossos olhos fixados naquilo que o Senhor está fazendo. Precisamos compreender e entender o que o Senhor estabeleceu. Sabe de uma coisa, querido? Quando eu passei por essa situação, eu tive medo. Mas sabe de uma coisa, querido? Você não deve ter medo da volta do Senhor. O que você precisa é ter temor. Porque o temor, ele te aproxima de Deus. Mas o medo, ele te impede. Ele te impede de tanta coisa. Mas o temor não, ele te traz para perto. E você entende que esse dia será o grande dia. Ei, não tenha medo, mas esteja pronto e preparado. Porque o Senhor virá. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Esse é um conselho para os pais e marido. Ou para aqueles que estão solteiros. Nunca se case com alguém que você se apaixone. Porque paixão você pode ter mais de uma vez. Mas se case por aquele que se sacrifica. Por aquele que se doa. Por aquele que se entrega. Sabe de uma coisa, querido, que eu entendo com isso? O Senhor, ele se entregou. Ele se doou. Ele abriu mão de tudo. E o que você está esperando para se encontrar com Ele? Aleluia, Senhor. Só precisamos estar prontos para esse grande dia, para esse encontro com o Senhor. A palavra diz que Ele virá com grande soar de trombetas e alaridos. Haverá um barulho e só aqueles que são salvos ouvirão. Amém. Glória a Deus. Para nós vai ser uma alegria tão grande. Que momento tão especial. E foi o próprio Senhor que preparou. O Senhor preparou tudo para que podemos viver uma vida plena, santa. Ei, Ele tem um corpo glorificado para ti.
todo sofrimento se será tirado, não haverá dor. Existe um lugar no céu, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse isso. Ele falou assim: eu vou para o meu Pai. Ele falou isso com os discípulos. Jesus, Ele conversava muito com os discípulos. E Ele falou para os discípulos assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar morada para vocês lá, e vocês vão estar próximos. E aí vocês vão estar próximos do trono de Deus. Aleluia, precisamos estar pronto e preparado. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, porque queremos Te encontrar. Queremos Te encontrar, Senhor. Se coloca de pé no seu lugar, querido. Sabe de uma coisa? Todos estão com o celular aí, amém? Eu gostaria que você pegasse o seu celular agora. Pega o seu celular aí. A gente vai fazer algo aqui, porque eu tenho uma pergunta para você, e o celular, ele vai te dar essa resposta. Pega o seu celular aí, em nome de Jesus. Amém? Todos têm celular? Todos estão com o celular aí? Amém? Você pode abrir o seu celular na câmera do celular. E a pergunta é, só abra na câmera, só abre o celular na câmera. A pergunta é, o que pode te impedir de você ser salvo? Agora bota a câmera frontal. Bota a câmera frontal. Só tem uma coisa que pode te impedir, é você mesmo. Olha bem para isso. Só você pode se impedir de ser salvo. Ei, querido, é só você. Porque sabe de uma coisa, querido? O que queremos ouvir no grande dia do Senhor? O que queremos ouvir no grande dia do Senhor? Porque Ele disse que todo joelho, toda nação confessará que só Ele é Deus. Todo joelho se prostrará diante dEle. Oh, eu não sei você, mas eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir isso, servo bom e fiel. Amém? Quem quer ouvir isso? Aleluia! Glória.